Heitor mantinha as pálpebras pesadas, fingindo dormir no sofá. O dinheiro deixado sobre a mesa reluzia sob a luz fraca. Passos leves se aproximaram. Ele esperava ver Clara estender a mão, mas paralisou quando ela ignorou o dinheiro. Em vez disso, ajoelhou-se ao seu lado, abriu a própria bolsa e tirou uma foto antiga. Dele, ainda criança, dentro daquela mesma casa, com a mãe dela ao fundo. Você merece saber a verdade, Heitor, mesmo que isso te destrua. Heitor Bittencourt despertava pontualmente às 6h20, antes que o despertador completasse o primeiro toque. Era um homem de hábitos, inflexível consigo mesmo e com todos ao seu redor. A casa ampla onde vivia era dominada pelo silêncio, como um costume antigo, cada móvel em seu lugar exato, cada quadro nivelado, cada objeto limpo com uma precisão quase cirúrgica. Herdara aquela mansão do pai, e junto dela um modo frio e disciplinado de existir. O café servido às 6h40, o noticiário às 7h, a partida para o escritório às 7h30. Nada mudava, nada saía do roteiro. Clara Guedes, em contrapartida, era a brisa que atravessava essa rotina sólida demais. Discreta, polida, com movimentos suaves, parecia ocupar pouco espaço, mas ao mesmo tempo parecia notar tudo ao redor. Tinha um olhar atento, voz baixa e um zelo quase emocionante com a casa. Jamais se atrasava, jamais reclamava, jamais errava. E exatamente por ser impecável demais, atraía a atenção de Heitor mais do que qualquer funcionária anterior. Havia algo nela que não se encaixava com a simplicidade que alegava ter. Algo em seu olhar, uma espécie de melancolia contida, como quem guarda mais história do que revela. Naquela manhã, contudo, um pormenor perturbou a ordem perfeita de Heitor. Ele entrou no escritório para pegar um livro que sempre mantinha alinhado na prateleira mais alta, e notou que o objeto não estava exatamente onde o deixara no dia anterior. Estava meio centímetro fora do lugar, quase imperceptível, mas o bastante para acender seu desconforto. Ele franziu a testa, aproximou-se e, ao tocar o livro, sentiu que alguém o movera recentemente. Era um volume antigo que seu pai costumava consultar. Princípios éticos da administração familiar. Heitor jamais mexia nele, mas Clara limpava o pó ali toda semana. Teria sido apenas isso, um movimento acidental. Quando se virou para sair, viu Clara parada na soleira do escritório. Ela segurava um balde e um pano, mas olhava fixamente para uma foto na estante. Era uma imagem antiga de Heitor ainda criança, sentado no colo do pai. A expressão dela era indecifrável, surpresa, nostalgia ou dor. Assim que notou que ele a observava, ela desviou o olhar e esboçou um sorriso educado. Desculpe, Sr. Heitor, pensei que o escritório estivesse vago. Não está, respondeu ele, observando-a com atenção redobrada. Há algo de interessante nessa foto? Clara respirou fundo, como se selecionasse as palavras. Apenas reparei como o senhor se assemelha ao seu pai. E saiu depressa, quase apressada demais para quem sempre se movia com calma. Aquilo deixou Heitor inquieto pelo resto do dia. Mais tarde, durante o almoço, ele percebeu outro detalhe sutil. Clara colocou o guardanapo sobre a mesa com as bordas alinhadas, mas por um instante sua mão tremeu. Ele nunca vira as mãos dela tremerem. E quando ela se abaixou para recolher uma migalha, viu-o observando e endireitou a postura rápido, como alguém pego em flagrante. A estranheza aumentou quando Dona Célia, funcionária antiga que ia uma vez por semana limpar o quintal, comentou enquanto varria. Essa moça, Clara, me recorda alguém. Só não sei quem. Recorda quem? Heitor perguntou, sem disfarçar o interesse. Não saberia dizer, Dona Célia murmurou, desviando os olhos como quem decidiu que falara demais. Às vezes o passado da casa assombra a gente, mesmo quando achamos que ficou tudo para trás. Heitor sentiu um arrepio.
Não era comum ouvir comentários tão vagos de Dona Célia, uma mulher prática, objetiva e pouco sentimental. Naquela mesma tarde, ao ir até a garagem buscar um documento esquecido no carro, encontrou a vizinha mais idosa, Dona Odete, caminhando lentamente com sua sacola de feira. Assim que viu Clara mais ao fundo, limpando o chão da varanda, a vizinha parou como se tivesse visto uma assombração. Essa moça, ela sussurrou, segurando o braço de Heitor. Como ela se chama mesmo? Clara. Por quê? Os lábios de Dona Odete tremeram. Não, não pode ser. Deve ser só semelhança. Semelhança com quem? Insistiu Heitor. Ela balançou a cabeça, perturbada. Depois, conversamos. Não diga nada ainda. Heitor já se sentia sufocado por tantas meias palavras. Ao anoitecer, decidiu tentar organizar os pensamentos. Entrou novamente em seu escritório, o cômodo da casa que mais tinha a presença do pai. E ao arrumar uma gaveta, achou algo estranho. Um bilhete amarelado, antigo, com uma frase escrita à mão. Ela não podia ficar. Era arriscado. Heitor franziu o senho. O bilhete não tinha assinatura, data ou contexto. Ao virar o papel, encontrou apenas um nome: Lia. Ele não conhecia nenhuma Lia. Mas, ao entrar na sala para guardar o bilhete na estante, viu Clara passando. E no exato instante em que seus olhos bateram no papel, ela perdeu a cor. Não foi surpresa comum, foi choque, como se visse um fantasma do próprio passado. Está tudo bem? Ele perguntou. Tudo ótimo, senhor. Só me assustei. Mas a voz dela falhou. Heitor ficou observando enquanto ela se afastava, e algo dentro dele dizia que aquilo não era normal. Não era simples. Não era coincidência. A casa parecia respirar segredos. E todos, de alguma forma, guiavam seus olhos para Clara. Mas o golpe final daquela noite veio quando, mexendo em uma caixa antiga de fotos no armário mais alto, Heitor encontrou algo que fez sua respiração falhar. Uma fotografia velha, gasta, mostrando sua casa há muitos anos. Havia 4 funcionários alinhados na frente. 3 ele reconheceu. O quarto era uma menina, Clara, exatamente igual a hoje, só que com uns 8 anos de idade, e aquilo era impossível. O coração de Heitor disparou. A foto tremia em seus dedos, e no verso, escrito com a caligrafia do pai, ela deve retornar um dia. Não havia como continuar a ignorar, e pela primeira vez em muitos anos, Heitor sentiu que sua vida não era tão organizada quanto pensava. O passado estava ali, vivo, pulsante, e vinha em sua direção na forma daquela funcionária que ele mal conhecia, ou julgava não conhecer. Heitor passou a madrugada em claro, incapaz de desviar os olhos daquela fotografia antiga. O rosto da menina, tão parecido com o de Clara, queimava como um enigma em sua mente. Quem era aquela criança? Como poderia estar na casa décadas antes de Clara nascer? Ou seria a mesma pessoa? A ideia soava absurda, mas a coincidência era impossível demais para ser ignorada. Sentia o peso de alguma verdade mal enterrada, tentando emergir pelos cantos da mansão. No dia seguinte, Heitor tentou agir com normalidade, mas sua atenção estava dividida. Observava Clara à distância, buscando alguma falha em sua postura serena. Ela limpava o corredor com a mesma delicadeza de sempre, mas agora ele percebia pequenos detalhes que nunca tinha notado. A forma como evitava olhar para o retrato do pai pendurado na parede, como desviava sempre que passava pela porta do escritório, como segurava o pano com força demais quando percebia a presença dele. Era como se a casa inteira despertasse memórias nela, memórias que ele não compreendia. Determinou-se a não confrontar nada ainda. Precisava de fatos, não impulsos. Assim, naquela manhã, vestiu o papel de observador silencioso. Entrou no escritório, enquanto Clara retirava o pó da mesa. Ela quase deixou cair o pano quando percebeu que ele estava ali. "Bom dia", disse ele, com um sorriso controlado. "Bom dia, Sr. Heitor. Deseja que eu prepare seu café agora?" "Ainda não." Ele se aproximou lentamente. Você
Encontrou algo diferente na casa recentemente? Alguma coisa antiga? O olhar dela vacilou por um microsegundo. Um vacilo que denunciava muito mais do que gostaria. Não, senhor. Nada além do habitual. Ele assentiu com calma, mantendo o tom neutro, mas registrando mentalmente cada mudança em sua expressão. Sempre havia uma história por trás dos olhos que evitam demais. Quando Clara saiu, Heitor aproveitou para investigar o escritório do pai. Lembrou-se de que Vicente guardava certos documentos em uma gaveta secreta no fundo da estante. Dizia sempre que há coisas que o tempo não resolve, apenas disfarça. O pai gostava de frases criptográficas e agora pareciam ecos de uma verdade maior. Depois de quase meia hora tentando encontrar o mecanismo escondido, Heitor puxou a prateleira e ouviu o clique seco. Uma pequena porta se abriu no fundo da estante. Dentro havia apenas uma pasta fina com poucos documentos. O primeiro era uma folha rabiscada com anotações médicas antigas. O nome Lia Guedes aparecia várias vezes, seguido por observações ilegíveis. Heitor franziu o senho. Lia era o nome no bilhete encontrado no dia anterior. Virou outra página e encontrou uma lista de funcionários da casa, datada de mais de 20 anos atrás. Lia aparecia como funcionária doméstica. Uma anotação ao lado do nome dizia: filha pequena, acompanha. A caligrafia era do pai. Ao final da página, outra frase o deixou imóvel. Situação instável. Resolver antes que seja tarde. Resolver o quê? Instável de que forma? O que teria acontecido com essa mulher? Heitor percebeu que a cada pista encontrada, outras 3 surgiam das sombras. Era como se seu pai tivesse passado anos lidando com algo obscuro, deixando rastros sutis para trás. Mais tarde, quando foi à cozinha buscar água, ouviu vozes no corredor. Parou discretamente antes da curva. Clara conversava ao telefone, a voz baixa demais para ouvir claramente. Heitor se aproximou apenas o suficiente para captar fragmentos. Não, ainda não consegui. Pausa. Sei que ele precisa saber, mas não dessa forma. Outra pausa, mais longa. Eu prometi para ela. Vou fazer do jeito certo. Ele não pode desconfiar ainda. O coração de Heitor acelerou. Prometeu para quem? Para Lia? Para sua mãe? Para alguém do passado da casa? Quando Clara desligou, respirou fundo como se estivesse prestes a desmoronar. Ele recuou antes que ela o visse e voltou para a sala, a mente fervilhando. Horas depois, durante o almoço, a tensão aumentou. Clara servia o prato dele e, sem querer, aproximou demais o braço da mesa. Heitor estendeu a mão para ajudar e, por reflexo, tocou a dela. Ela congelou. Ele sentiu sua pele fria e algo em sua expressão se partiu, como se estivesse revivendo um trauma. Está tudo bem? Perguntou ele. Está assim, mas sua voz saiu abafada, como se segurasse lágrimas. O desconforto era palpável, e Heitor percebeu que aquilo não era mais sobre desconfiança, era sobre dor. Naquela noite decidiu investigar mais a fundo o quarto de hóspedes onde guardava documentos antigos. Encontrou uma caixa metálica trancada. Por instinto, tentou a chave antiga que seu pai guardava no escritório. Funcionou. Dentro havia mais fotos antigas, algumas rasgadas, outras intactas. Em várias delas, a mesma mulher aparecia, a mãe de Clara, sorrindo ao lado de Vicente Bittencourt, o pai de Heitor. Mas o que mais o perturbou foi uma foto específica. Vicente segurava uma menina pequena no colo, e a criança era Clara. O pai sorria para ela com uma ternura que Heitor jamais vira em vida. O choque quase o fez deixar a foto cair. Aquela menina não só estivera na casa, ela fora tratada com carinho pelo pai dele. E então veio o golpe final. Um envelope carimbado com data antiga, contendo um exame de DNA parcial, como se o processo tivesse sido iniciado e jamais concluído. No campo Nome da Criança estava escrito Clara Guedes. No campo Suposto Pai, havia apenas as iniciais manuscritas, VB Vicente Bittencourt, seu pai.
Heitor sentiu o mundo girar. Clara poderia ser sua irmã, filha ilegítima, ou vítima de algo que a família tentou ocultar. Precisava de respostas, mas não estava pronto para confrontá-la. No dia seguinte, decidiu segui-la discretamente pela casa. Ela parecia inquieta, olhar perdido, movimentos mais rápidos do que o habitual, como se esperasse algo acontecer. Em determinado momento, Heitor a viu entrar no antigo depósito no fundo da mansão, um lugar onde ninguém ia há anos. Ele se escondeu próximo à porta entreaberta. Clara acendeu a luz e respirou fundo. Tirou da bolsa a mesma foto que ele vira no início, aquela que mostrava sua mãe ao fundo, segurando o Heitor criança. Ela apoiou a foto na mesa e murmurou: "Mãe, eu estou tentando, mas ele não vai acreditar em mim." Não assim. Heitor recuou, sentindo uma mistura de medo e empatia. A jovem estava vivendo uma luta interna que ele desconhecia completamente. Não parecia uma criminosa. Parecia uma filha tentando colocar um passado quebrado de volta no lugar. À tarde, decidiu investigar ainda mais profundamente o passado da funcionária. Passou horas analisando registros antigos da cidade, arquivos da família e documentos guardados na prefeitura. Descobriu que Lia, a mãe de Clara, havia trabalhado na mansão por quase 8 anos. Depois, fora demitida repentinamente, sem explicação registrada. Meses depois, ela desapareceu da cidade e nunca mais houve notícias suas. Nenhuma denúncia, nenhum registro de viagem, nada, como se tivesse sumido no ar. A ficha, então, começou a cair. Lia desapareceu após ser demitida da casa. Clara cresceu sem saber quem era o pai. O pai de Heitor tinha documentos escondidos sobre ambas. E agora, décadas depois, a filha estava de volta. Não podia ser coincidência. Aquilo era um retorno, um acerto de contas, um reencontro inevitável com o passado. Naquela noite, quando os funcionários já haviam ido embora, Heitor entrou na sala e encontrou Dona Célia terminando de fechar a porta dos fundos. Resolveu tentar um novo ângulo. "Dona Célia, a senhora conheceu uma funcionária chamada Lia?" A mulher parou de respirar por um segundo. O olhar dela, que sempre foi firme, se tornou uma sombra. "Por que está perguntando isso, Sr. Heitor?" "Porque encontrei algumas fotos e um bilhete." Ela olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. "Não deveria mexer nisso", murmurou. Seu pai fez coisas para proteger esta casa. E também fez coisas que nunca quis que você soubesse." "Me conte", pressionou Heitor, com o coração acelerado. Mas antes que Dona Célia pudesse falar, uma voz surgiu atrás deles. Clara. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, cheios de culpa, e cheios de uma verdade que ninguém mais carregava além dela. "Eu preciso te contar", ela sussurrou, "mas prometo que nada é como você pensa. Minha mãe não foi o que disseram. Ela não fez o que acusaram. E o que estou prestes a revelar vai mudar tudo o que você acredita sobre sua própria família." Heitor sentiu a espinha gelar. Era a hora da primeira revelação, e nada no mundo o havia preparado. A voz de Clara parecia vir de um lugar em que passado e presente se chocavam dentro dela. Heitor sentiu o coração acelerar enquanto a observava se aproximar devagar, como se cada passo carregasse um pedaço de um segredo que pesou nela durante anos. Ela não pediu que ele se sentasse. Apenas continuou, com o olhar firme, mas a respiração trêmula. "Minha mãe foi embora daqui, mas não porque quis", disse Clara, segurando o próprio antebraço, como se tentasse conter algo dentro de si. "Ela foi expulsa, acusada de algo que jamais cometeu." Heitor piscou, tentando absorver. "Expulsa? Por quê?" "Roubo." Ela respondeu com a voz baixa, mas firme. "Disseram que ela havia subtraído dinheiro da mesa do escritório. Exatamente da mesma forma que o senhor me testou ontem. A mesma armadilha, a mesma encenação." As palavras bateram nele como uma pancada. Aquilo explicava tanta coisa.
e, ao mesmo tempo, abria mais portas escuras. Mas minha mãe nunca tocou naquele dinheiro, Clara continuou. Ela estava sozinha com você na sala naquele dia. Você tinha 5 anos, não ia lembrar. Mas você estava lá quando a acusaram, quando gritaram com ela, quando ela chorou, segurando você no colo, implorando ao seu pai que acreditasse. Heitor sentiu um frio espalhar-se pelo peito. Alguma memória longínqua, uma sensação vaga de choro, talvez ecoando de um canto esquecido da infância. Ela perdeu o emprego. Clara apertou os olhos, segurando o tremor da voz. Perdeu tudo. E 1 mês depois, desapareceu. Ela respirou fundo e encarou Heitor de novo. Eu vim aqui porque precisava entender o que aconteceu. Precisava descobrir quem estava mentindo. Quem destruiu a vida dela. Heitor passou a mão pelos cabelos, tenso, aflito, dividido entre defender a honra da própria família e a intuição crescente de que havia algo terrivelmente errado naquela história. E por que não me disse antes? Clara engoliu em seco. Porque eu pensei que você fosse igual a ele. Ele, Ramiro Bittencourt, seu tio. O nome ecoou nos pensamentos de Heitor. Ramiro sempre esteve ao lado do pai, sempre presente na gestão da casa, sempre com opiniões fortes sobre quem era confiável ou não. Ele foi o responsável por dispensar Lia. Ele quem alegou ter visto o roubo. Ele quem insistiu que o dinheiro desaparecera. E agora Heitor começava a ver o contorno sombrio da história. Então você acha que meu pai fez isso? Perguntou ele, sentindo uma mistura de medo e repulsa por sequer imaginar tal possibilidade. Eu não acho, Clara respondeu. Eu sei quem fez. Silêncio. E não foi seu pai. Heitor sentiu um peso sair dos ombros, mas imediatamente outro maior caiu sobre ele. Foi Ramiro. Ela disse com a certeza de quem repassou aquela frase por anos. Ele armou tudo. Ele a acusou. Ele mentiu para todos naquela casa. E sua mãe acreditou nele. A revelação atingiu Heitor como um golpe. Ramiro sempre fora controlador, manipulador, orgulhoso demais. Mas fazer algo tão cruel? Por quê? Por que ele faria isso? Perguntou Heitor, tentando não perder o controle. Porque minha mãe descobriu algo que Ramiro não queria que ninguém soubesse. Clara respondeu. Ela viu algo no escritório. Algo que ele não podia deixar vazar. Heitor deu um passo à frente, aproximando-se dela. O que ela viu? Clara baixou os olhos, respirou fundo e respondeu. Ela viu Ramiro falsificando assinaturas, documentos do seu pai, movimentando dinheiro da família para contas pessoais, e quando ela confrontou, ele a destruiu. Heitor recuou, sentindo o mundo girar. Seu pai sempre confiou cegamente em Ramiro. Nunca imaginou que o próprio irmão pudesse traí-lo dessa forma. Minha mãe tentou contar a seu pai. Clara continuou. Mas Ramiro foi mais rápido. Disse que ela estava inventando tudo para encobrir o tal roubo. E seu pai já estava doente naquela época. Estava vulnerável. Acreditou. O silêncio tomou a sala, como se a casa inteira estivesse ouvindo a conversa. Como se as paredes, testemunhas antigas, finalmente soltassem seus segredos. Mas por que você voltou? Heitor perguntou, a voz mais baixa, mais humana. Para limpar o nome dela, Clara respondeu sem hesitar. E por que? Ela pausou, respirou fundo e completou. Porque eu sabia que você era diferente. Sempre soube. Aquela frase mexeu com ele. Não era acusação, nem defesa. Era um reconhecimento de algo que nem ele próprio sabia que tinha. Mas antes que Heitor pudesse responder, um barulho veio da porta do fundo. Os dois se viraram. Era Dona Célia, pálida, segurando uma pasta nas mãos. O que a senhora está fazendo com isso? Heitor perguntou. Ela ergueu um envelope antigo. Guardando a verdade, durante anos, e acho que já fiquei em silêncio por tempo demais. Clara se aproximou. A senhora sabia? Dona Célia abaixou a cabeça.
Eu vi muita coisa acontecer naquela época, coisas que nunca deveriam ter acontecido, e fiquei calada porque tinha medo de Ramiro. Ele não era só cruel, era perigoso. Seu pai confiava demais nele, e eu temia que, se eu falasse, acabasse sendo a próxima da lista. Ela estendeu o envelope para Heitor. Isso estava comigo desde o dia em que sua mãe morreu. Ela deixou comigo. Disse que quando você fosse maduro o suficiente para enxergar o que não é dito, eu deveria entregar. Heitor pegou o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta da própria mãe, escrita com urgência, seguida de fotos que mostravam documentos assinados por Vicente Bittencourt, mas claramente falsificados. As assinaturas eram comparáveis e distintas. Ramiro tinha enganado toda a família, por anos, mas havia algo mais na carta, algo que fez o estômago de Heitor virar. Lia não era quem você pensa, e Clara não está aqui só pelo passado. Ela está aqui porque tem o direito de estar. Ela é parte desta casa, mesmo que Ramiro tente negar até o fim. Heitor levantou os olhos para Clara, que respirava com dificuldade, como se estivesse prestes a desabar. O que isso significa? Ele perguntou com a voz quase falhando. Clara encarou-o com lágrimas contidas. Significa que minha mãe e seu pai tinham uma ligação muito mais profunda do que alguém imaginava. Uma ligação que Ramiro não aceitava. Dona Célia completou com a voz quase quebrada. Seu pai amava a mãe dela, e Ramiro nunca perdoou isso. Heitor sentiu cada parede da mansão se inclinar sobre ele. Nada naquele lugar era o que parecia. Tem mais uma coisa, Clara sussurrou. Uma verdade que eu guardei, porque tive medo do que ela faria com você. Ele levantou o rosto, encarando-a. Ela tomou fôlego. Eu posso ser sua irmã, ou posso ser algo que ele tentou esconder. Algo que Ramiro destruiu antes mesmo de eu entender quem eu era. Heitor levou a mão à testa tentando processar. Mas tem uma última prova, Clara completou. Algo que eu encontrei ontem, e que explica por que sua mãe pediu para eu voltar. Porque ela precisava que você soubesse. Dona Célia destrancou o armário antigo, retirou uma pasta que parecia intacta há décadas e colocou sobre a mesa. Seu pai deixou isso para você, e também para ela. Clara respirou fundo, abriu a pasta, e dentro havia um exame de DNA completo, desta vez assinado. O nome do pai, Vicente Bittencourt. O nome da criança, Clara Guedes. Heitor sentiu o chão sumir. O mundo inteiro mudou em um único segundo. Clara não era apenas uma funcionária, não era uma estranha, não era uma invasora. Ela era sangue, era herdeira, era a parte legítima daquela casa, e Ramiro fez tudo o que pôde para apagar isso. Antes que Heitor pudesse reagir, uma voz ecoou atrás deles. Então vocês finalmente descobriram. Ramiro estava parado na porta, sombrio, como um fantasma que ganhara forma. E agora, nada mais podia ser ocultado. O silêncio que tomou a sala quando Ramiro apareceu era tão pesado que parecia empurrar o ar para longe dos pulmões. Heitor sentiu o estômago afundar. Clara recuou instintivamente um passo, como se reconhecesse naquele homem não apenas uma figura de autoridade do passado, mas o fantasma vivo do pior capítulo da vida de sua mãe. Dona Célia apertou o pano entre as mãos, tremendo como alguém que esperou décadas por aquele momento, e agora que ele estava ali, temia não sobreviver a ele. Ramiro entrou com passos lentos, calculados. O sorriso fino cortou o rosto com um cinismo doloroso. Então, ele murmurou, olhando a pasta aberta sobre a mesa. Finalmente encontraram o que não deveriam. Heitor avançou um passo, o peito inflamado. Você sabia, disse entre dentes. Sabia de tudo isso e deixou que eu crescesse acreditando que minha família era correta. Ramiro riu, um som vazio, frio. Correção é uma questão de perspectiva, sobrinho. Seu pai, Deus o tenha, ele não tinha estômago para certas verdades.
E você herdou isso dele. Sempre foi fraco para encarar a realidade. A realidade? Heitor rebateu, aproximando-se. A realidade é que você destruiu a vida dessa mulher. Apontou para Clara, que estava imóvel, os olhos marejados. Armou contra a mãe dela, falsificou documentos, mentiu para meus pais. Ramiro inclinou a cabeça com um ar quase divertido. Eu fiz o que precisava ser feito para preservar o nome da nossa família, para preservar o legado que seu pai construiu e que você nunca entendeu a profundidade. Seu pai sempre quis manter a casa limpa. Eu apenas cuidei da sujeira que ele não sabia enfrentar. Heitor respirou fundo. Como pôde fazer isso? Lia era inocente. O sorriso de Ramiro sumiu. O olhar enrijeceu. Inocente? Não seja ingênuo. Seu pai perdeu a cabeça por ela. Estava disposto a jogar tudo para o alto, a estragar o casamento, a abandonar a própria esposa. E tudo por quê? Por uma criada. Uma coitada qualquer. Aquilo me revoltou. Me ofendeu, me deixou humilhado. As palavras caíram como pedras no chão. E do lado, Clara levou a mão à boca, sufocando um soluço. E por isso arruinou a vida dela? Heitor perguntou com voz trêmula de indignação. Eu a protegi de algo muito pior. Ramiro devolveu. Você não faz ideia do que estava prestes a acontecer. Quando seu pai descobriu, ele gesticulou com desprezo. Descobriu que ela estava grávida. Perdeu completamente o equilíbrio. Acreditou que o filho podia ser dele. Acreditou que... Ele riu. Poderia começar uma nova família. Heitor gelou dos pés à cabeça. Ele achava que Clara poderia ser minha irmã? Ramiro estreitou os olhos. Ele não só acreditava. Ele tinha certeza. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Minha mãe nunca me contou nada disso, sussurrou. Ramiro continuou. Eu não ia permitir que aquele delírio destruísse nosso nome. Então usei o que tinha. A falta de documentos, a instabilidade dela, a proximidade com a família. A simples ideia de que uma empregada pudesse manipular um homem importante. Bastou criar a história certa. Bastou um dinheiro sobre a mesa. Bastou uma acusação. Seu pai acreditou, porque queria acreditar, porque precisava de uma desculpa para não assumir que havia ultrapassado todos os limites. Dona Célia começou a chorar. Você destruiu 2 vidas, as 3, na verdade, murmurou ela. Ramiro virou-se para ela com desdém. Você sempre foi fraca, Célia. Sempre achou que bondade muda o mundo. Bondade só faz as pessoas serem esmagadas por quem tem mais coragem. Heitor explodiu. Coragem de destruir inocentes? Isso não é coragem, Ramiro. É monstruosidade. Ramiro deu de ombros. Monstro, herói. Palavras com pouca diferença. A verdade é que eu fiz o que seu pai não teve coragem. E o resultado foi estabilidade. A família continuou intacta. Você pôde crescer numa casa organizada. Teu nome permaneceu limpo. Você cresceu sem escândalos, sem manchas. Não me agradeça, mas reconheça que todo esse silêncio te beneficiou. Beneficiou. Heitor avançou mais um passo. Beneficiou quem? A mim? Ou você mesmo, que passou a controlar tudo? Que passou a administrar os bens como queria? Que falsificou assinaturas e desviou dinheiro da empresa? A culpa de tudo isso é sua. Não da minha mãe, não do meu pai, não de Lia. Sua. Ramiro respirou fundo, pela primeira vez perdendo a compostura. Seu pai morreu sem saber a verdade. Você deveria fazer o mesmo. Algumas histórias só machucam quem as ouve. Heitor apertou os punhos. Eu já estou machucado, mas agora entendo quem realmente é o culpado. A tensão alcançou um ponto insuportável, como se algo estivesse prestes a romper no ar. Clara finalmente conseguiu falar. Você destruiu minha mãe. Disse a ela que eu jamais seria aceita, que nunca teria um lugar neste mundo. Ela morreu acreditando que era culpada. Morreu com vergonha. Morreu com medo. Ela engoliu o choro. Só porque você não suportava que ela fosse importante para alguém,
Ramiro virou-se devagar para ela. Sua mãe não era especial. Ela só teve a má sorte de se apaixonar pela pessoa errada. Ela se apaixonou pelo homem que me amava, respondeu Clara. Seu ódio nunca foi por ela. Foi por você querer ser o centro da vida do meu pai e ele ter ousado olhar além. O ciúme destruiu todos nós. Os olhos de Ramiro faiscaram com uma fúria silenciosa. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei tudo. Clara rebateu, porque passei minha vida inteira procurando entender por que fui arrancada da minha história. Heitor respirou fundo, tentando recuperar o controle da conversa. Ramiro, disse com a voz mais firme que conseguia, você falou que meu pai ia destruir tudo por causa da gravidez dela. O filho dela era dele? Ramiro riu, mas sem humor. Você realmente quer saber? Porque uma vez que souber, não vai poder voltar atrás. Heitor deu um passo à frente. Eu quero a verdade. Toda ela. Agora, o tio o encarou com um olhar pesado, como alguém que carrega uma revelação tão venenosa que sente prazer e dor ao mesmo tempo ao soltá-la. O exame que encontraram naquela pasta não é o único, ele disse. Houve outro, feito antes. E naquele exame, a resposta era clara, simples. Indiscutível. Clara tremia. O filho era de Vicente. Ramiro completou com a voz firme, fria. Ele era apaixonado por Lia e ela correspondia. Vocês dois, apontou para Heitor e Clara, compartilham o mesmo sangue. O mundo pareceu travar. Heitor sentiu as pernas fraquejarem. Clara abriu a boca, mas nenhum som saiu. Dona Célia desmoronou em uma cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Mas Ramiro não parou. A questão é... continuou, cruzando os braços. Nenhum de vocês deveria saber disso. Vicente pediu que eu protegesse vocês dois. Pediu que eu garantisse que nenhum escândalo surgisse. Mas quando Lia começou a ameaçar revelar, eu simplesmente a removi da equação. Clara deu um passo como se o chão tivesse sumido. Você matou minha mãe? Ela sussurrou. Ramiro hesitou por um segundo, e esse segundo confirmou tudo. Eu fiz o necessário, disse ele. Ela estava emocionalmente instável. Poderia arruinar tudo. A empresa, o nome, o casamento do seu pai, a sua vida e também a dela. Heitor avançou tão rápido que Clara teve que segurá-lo pelo braço. Oh, seu desgraçado, como pôde? Como pôde? Ela era família. Ela era parte do meu pai. Era parte de mim. Ela era um risco. Ramiro repetiu seco. E você sabe como riscos são tratados em negócios de família. O ar ficou pesado, denso, impossível de respirar. Foi então que Dona Célia ergueu o rosto, vermelho de choro. E a menina? Ela gritou. O que você fez com a menina naquele dia? Ramiro virou-se lentamente para ela. Eu a enviei para longe. Longe o suficiente para nunca mais incomodar ninguém. Mas não tive coragem de ir além. Eu não sou um monstro, Célia. Não é? Heitor cuspiu. Você destruiu tudo o que tocou. Tirou minha família de mim. Tirou a família dela. Matou uma mulher inocente e mentiu para todos. Ramiro suspirou cansado, como se a verdade fosse um fardo inevitável. Eu fiz isso para proteger você. Você é fraco demais para lidar com a verdade. Heitor olhou para Clara, depois para os documentos espalhados sobre a mesa. O exame, a carta da mãe, a foto antiga, tudo apontava para uma única conclusão. Ele e Clara eram, de fato, irmãos, filhos do mesmo pai. Mas antes que Heitor pudesse dizer algo, Clara respirou fundo, enxugou as lágrimas e falou com uma força que ninguém esperava. Você não vai mais controlar nossas vidas. Ramiro piscou. E o que vão fazer? Me enfrentar? Acabar com a própria família em um escândalo público? Destruir o nome que o sustenta há gerações? Clara levantou o exame de DNA com a mão firme. Já está destruído. Você fez isso por nós. Heitor sentiu algo quebrar dentro dele. Não dor, não raiva, mas uma clareza absoluta. Era hora de agir, de escolher um lado.
de escolher quem ele era agora que sabia a verdade. Nós vamos expor tudo, disse Heitor, e finalmente acabar com essa história. Ramiro estreitou os olhos, julgando, calculando, percebendo que havia perdido o controle pela primeira vez. E antes que pudesse reagir, Heitor completou: "E vou começar te afastando desta casa. Agora." A expressão de Ramiro mudou. Não para medo, mas para um ódio profundo. "Se fizer isso," ele murmurou, "vocês dois vão se arrepender. Há coisas que vocês não sabem, coisas piores do que essa verdade. Vocês não fazem ideia do que estão desenterrando." Mas Heitor não recuou. "Então conte," desafiou, "porque estamos prontos." Ramiro abriu a boca para falar, mas algo o interrompeu. Um barulho vindo da entrada, uma porta batendo, passos apressados, e a voz de alguém que Heitor não esperava ouvir. "Acho que posso ajudar com isso." Todos se viraram. Um homem entrou, trazendo consigo um ar de tristeza antiga e coragem tardia. Uma das testemunhas que faltava. Alguém que conhecia a verdade mais profunda. Alguém que acabaria de vez com o reinado de mentiras de Ramiro. E agora, o passado estava oficialmente exposto. O homem que entrou parecia carregar décadas de culpa nos ombros. Seus cabelos grisalhos estavam desalinhados, e as mãos tremiam como se o próprio ato de abrir aquela porta fosse um peso insuportável. Heitor o reconheceu de imediato, apesar dos anos. Seu Osvaldo, motorista da família Bittencourt por mais de 20 anos, desaparecido logo após a morte de Vicente. Diziam que ele havia se aposentado, dado adeus e partido para o interior. Mas Heitor agora via, nos olhos fundos e exaustos, que aquela não era a história verdadeira. Os olhos de Ramiro se estreitaram. "Você," disse com um ódio quase silencioso. "Eu mandei você embora." Seu Osvaldo manteve a cabeça erguida. "E eu fui," respondeu com a voz embargada. "Mas não levei comigo a paz que queria. Só levei a vergonha de ter ficado calado enquanto vocês destruíam a vida de uma mulher inocente e de uma criança." Clara apertou a mão no peito, lutando para não chorar. "O senhor conheceu minha mãe?" Osvaldo concordou, respirando fundo. "Conheci. Lia era uma das mulheres mais doces que já passaram por esta casa. Trabalhava em silêncio, mas tinha uma alegria viva no olhar, pelo menos até o dia em que o mundo dela desabou." Ramiro apertou o maxilar. "Cuidado com o que você diz, velho." Mas desta vez, ninguém na sala tinha medo dele. Nem mesmo o próprio Osvaldo, que endireitou as costas como quem decide que já não tem mais nada a perder. "Eu vi o que você fez," disse o motorista encarando Ramiro com uma coragem nascida da culpa acumulada. "Eu estava lá quando você colocou o dinheiro na mesa. Eu estava lá quando você chamou todos para testemunhar. Eu vi quando acusou Lia e vi o desespero dela, segurando Clara nos braços, implorando que não acreditassem na sua mentira." As mãos de Ramiro tremeram levemente, o primeiro sinal de que seu poder estava começando a ruir. "Lia não roubou nada," continuou Osvaldo, "mas você precisava se livrar dela. Precisava que ela fosse expulsa da mansão antes que Vicente descobrisse o que você estava fazendo pelas suas costas." Heitor sentiu o corpo arrepiar. "Pelas costas dele? Você quer dizer o quê, exatamente?" Osvaldo suspirou, tirando do bolso um envelope amarelado. "Seu pai descobriu os desvios, as assinaturas falsificadas, descobriu que as dívidas da empresa estavam vindo de contas que Ramiro alimentava com dinheiro que tirava daqui, nos mesmos meses em que acusou Lia de furto." Ramiro deu um passo à frente, mas Heitor o bloqueou. "Não toque nele," Heitor murmurou firme. Osvaldo abriu o envelope. Dentro havia cópias de documentos assinados com a caligrafia de Vicente, mas com datas que não coincidiam com sua presença na cidade. Documentos falsos, meticulosamente falsificados. "Seu pai descobriu isso antes de morrer," disse Osvaldo. "Ele sabia que o irmão estava roubando da família, e sabia que a expulsão de Lia tinha sido uma maneira de silenciar uma testemunha. Mas quando tentou confrontá-lo,
Já era tarde demais. A saúde dele estava comprometida. E Ramiro, ele engoliu seco. Ramiro já controlava tudo. O silêncio entre eles pulsava. Heitor sentiu uma dor funda subindo do peito para a garganta. Meu pai tentou me avisar, murmurou, lembrando da frieza repentina do pai nos últimos meses de vida, da maneira como parecia sempre preocupado, tenso, vigiado. Ele tentou, mas eu era jovem demais. Ele nunca conseguiu me contar. Ramiro bufou. Bobagem. Seu pai delirava, já estava doente. Vocês estão acreditando em fantasias de um velho e de um motorista fracassado. Mas ninguém ali acreditava nisso, porque todos sabiam quando uma mentira tentava sobreviver em meio à verdade. Clara limpou as lágrimas e deu um passo à frente, a voz firme. O senhor esteve no dia em que fomos expulsas? No dia em que minha mãe foi humilhada? Osvaldo abaixou a cabeça. Estive. E me arrependo desde então. Eu vi quando ela te abraçou. Vi quando disse que nada daquilo era sua culpa. Vi quando prometeu te proteger, mesmo sem saber para onde iriam. Ele olhou para ela com os olhos marejados. E vi quando Ramiro mandou 2 seguranças seguirem vocês. Ela achava que estavam preocupados com vocês, mas não estavam. Queriam garantir que ela fosse embora sem voltar. Clara cobriu a boca com a mão, engolindo um soluço. Eles seguiram minha mãe? Por quê? Porque sua mãe carregava uma verdade perigosa. Osvaldo respondeu. A verdade sobre você. Heitor sentiu o corpo gelar. Sobre ela? O motorista assentiu. Seu pai pediu que eu cuidasse de Lia. Pediu que eu protegesse as duas. Ele queria assumir Clara. Queria fazer o exame de DNA logo. Queria trazê-la para dentro da família. Ramiro avançou um passo. Chega, Osvaldo, mas Heitor o empurrou de volta com firmeza. Não, ele vai terminar. Osvaldo respirou profundamente. A mãe de Heitor sabia. E mais do que isso, ela aceitou. Ela estava do lado do marido. Mas Ramiro, não. Ele ficou transtornado. Disse que isso mancharia o nome da família, que destruiria tudo. O clima na sala ficou sufocante. Cada palavra revelada era uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça de dor e silêncio. E então? Heitor perguntou, a voz baixa, perigosa. O que aconteceu naquele dia? O motorista olhou para Clara e sua expressão se partiu. Sua mãe morreu por causa disso, minha filha. Clara agarrou o encosto da cadeira, cambaleando. Não, não! O senhor... Foi um acidente. Osvaldo continuou chorando. Mas foi provocado. Lia estava desesperada, fugindo de algo que não entendia. E Ramiro mandou que os seguranças a intimidassem. Não era para encostar nela, mas eles a perseguiram até uma estrada de terra. O carro derrapou, capotou, e ela morreu 3 dias depois no hospital. Clara caiu de joelhos, sufocando o choro. Heitor correu até ela, segurando-a pelos ombros. Não, ela repetia, a voz quebrada. Minha mãe morreu por causa dele. Ramiro ergueu as mãos friamente. Eu não mandei matar ninguém. Quis apenas garantir que ela não voltasse, que não estragasse a vida do meu irmão. A morte dela foi um acidente lamentável. Heitor sentiu o sangue ferver. Lamentável! Gritou. Você destruiu uma família inteira. Ramiro manteve a expressão imperturbável. Às vezes o destino faz escolhas que precisamos aceitar. Clara se levantou com dificuldade, os olhos vermelhos, mas firmes. O senhor não me tirou apenas a minha mãe. O senhor me tirou o direito de saber quem eu era. Tirou anos da minha vida. Tirou a chance de eu crescer com meu pai. Ramiro abriu um sorriso arrogante. Vicente teria estragado você, te transformado em mais uma herdeira incompetente. Eu poupei você disso. Foi nesse momento que a raiva de Heitor explodiu de vez. Ele avançou sobre o tio, agarrando-o pela gola da camisa. Basta! Rugiu. Você vai pagar por tudo isso, por cada mentira, por cada morte, por cada vida que destruiu. Ramiro não se mexeu. Você não pode me tocar. Se fizer isso, perde tudo. Heitor apertou mais a camisa.
Eu já perdi tudo e agora vou recuperar do jeito certo. Seu Osvaldo aproximou-se com cuidado e colocou a mão no braço de Heitor. Ele não vale o seu descontrole, meu menino. Deixe a verdade fazer o trabalho. Heitor finalmente soltou Ramiro, ofegante, com lágrimas de frustração ardendo nos olhos. Ramiro ajeitou a gravata, como se tivesse apenas sido incomodado por um vento forte. Vocês acham que ganharam? Ele disse com voz venenosa. Acha que essas histórias vão derrubar um homem como eu? Acha que alguém vai acreditar? Ele deu uma risada curta. O exame de DNA, sem valor judicial. O motorista arrependido, sem credibilidade. A funcionária traumatizada? Fácil de desacreditar. Vocês não têm nada. Foi então que Dona Célia levantou uma pasta que mantivera escondida o tempo todo. Ainda temos isso. Ramiro perdeu o sorriso. O que é isso? A última coisa que sua mãe deixou antes de morrer, Heitor, disse Dona Célia. Uma gravação. As pupilas de Ramiro dilataram. Ela não tinha nada. Tinha sim, Célia respondeu. Tinha sua confissão. A confissão que você fez quando achou que ela estava desacordada na clínica. Ramiro empalideceu. Clara levou a mão à boca. Heitor sentiu a espinha arrepiar. Eu guardei isso como pude, disse a mulher, porque sabia que um dia seria necessário. Ela abriu a pasta, tirou um pendrive, colocou-o na mesa. Ramiro cambaleou para trás, a máscara de controle finalmente ruindo. Você não vai usar isso. Já é tarde demais, disse Heitor, com a voz firme e baixa. Agora tudo será revelado. Ramiro deu um passo desesperado, como se fosse arrancar o pendrive da mesa. Mas a porta do fundo se abriu novamente, e 6 policiais entraram. Ramiro Bittencourt, disse o oficial. O senhor está preso. As pernas de Ramiro finalmente cederam. Ele olhou para Heitor, para Clara, para Dona Célia, para seu Osvaldo. E então, pela primeira vez, pareceu humano, pequeno, derrotado. Vocês não sabem o que fizeram, murmurou. Não sabem o que isto vai desencadear. Mas os policiais já o arrastavam para fora. Clara caiu nos braços de Heitor, chorando sem conter. Dona Célia se ajoelhou, em lágrimas. Seu Osvaldo fechou os olhos, como alguém que finalmente respirava depois de anos preso. Heitor envolveu Clara num abraço firme. Agora acabou, sussurrou. A verdade venceu. Mas Clara, ainda chorando, balançou a cabeça. Heitor, isso não é o fim. É só o começo. E ela estava certa. As peças tinham sido reveladas. Mas as consequências, essas ainda estavam por vir. Quando os policiais levaram Ramiro para fora, a casa inteira pareceu soltar um suspiro sufocado, como se finalmente, após décadas de segredos, tivesse permissão para respirar. Mas aquele ar de alívio durou poucos segundos. Heitor percebeu rápido que não havia vencido nada ainda. O caos apenas começara. Clara se afastou dele, enxugando as lágrimas com a mão trêmula. Heitor, disse ela, com a voz tensa. Precisamos pensar rápido. Ele não caiu sozinho. Nunca caiu. Se Ramiro foi capaz de manipular uma família inteira por tantos anos, é porque tinha ajuda. Heitor sentiu os músculos do ombro travarem. Quem você acha que pode estar envolvido? Clara respirou fundo, tentando organizar memórias fragmentadas que carregava desde a infância. Eu não sei quem eram os homens que seguiram minha mãe naquele dia, mas lembro de algo. Lembro de uma voz. Um homem dizendo, ele quer que isso termine hoje. Minha mãe chorava e repetia, eu não fiz nada. Depois só lembro do barulho do carro derrapando. Ela mordeu o lábio inferior, contendo o tremor. Esse ele não era Ramiro. A voz era diferente, mais jovem, mais firme. E eu acho que era alguém da empresa. Alguém que tinha tanto a perder quanto ele. Heitor passou a mão no rosto, sentindo a dimensão do problema crescer como um incêndio silencioso. Então não estamos lidando só com um homem. Estamos lidando com uma rede, uma estrutura. Pessoas que talvez ainda atuem dentro do nosso negócio.
E agora que Ramiro caiu, essas pessoas podem tentar apagar rastros ou apagar a gente. Seu Osvaldo pigarreou chamando atenção. Tem mais uma coisa, murmurou ele. O dia em que fui embora desta casa não foi por escolha própria. Recebi uma ameaça. Disseram que se eu continuasse falando, se eu continuasse tentando avisar Vicente, eu seria o próximo acidente. Clara arregalou os olhos. O senhor sabe quem ameaçou? O motorista hesitou, mas finalmente disse. Era um homem de capuz, mas tinha um anel grande, dourado, com o símbolo da Bittencourt & Filhos. Esses anéis só eram dados a diretores e herdeiros. Heitor sentiu o estômago endurecer. Herdeiros? Seu Osvaldo assentiu. Sim, e na época, além de você criança, só havia mais um, o filho de Ramiro. O silêncio cortou o ar. O nome ecoou como uma sentença. Mateus Bittencourt. Heitor fechou os olhos. Mateus, seu primo, que cresceu sendo o orgulho de Ramiro. Mateus, que geria a parte financeira da empresa com o mesmo brilho agressivo do pai. Mateus, que recentemente vinha pressionando Heitor para assinar documentos estranhos, alegando necessidade de agilidade administrativa. Heitor sentiu o coração bater mais forte. Ele fazia parte das falsificações. Sempre fez. Seu Osvaldo assentiu. E se Ramiro caiu, Mateus não vai aceitar perder tudo. Pode tentar fugir, ou pior, pode tentar repetir a história. Clara ficou pálida. Ele pode vir atrás da gente. Heitor segurou firme a mão dela. Não vou deixar que nada aconteça com você. Nunca mais. Mas a promessa mal fora feita quando a porta da sala bateu com violência. E Mateus entrou. Ele estava suado, ofegante, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Ainda assim, tentava manter o tom arrogante que herdara do pai. Vocês destruíram tudo, ele gritou, apontando o dedo para Heitor. Eu avisei para o meu pai que você era fraco, que você não ia saber administrar essa família. Agora você jogou tudo no lixo. Anos de trabalho. Heitor deu um passo à frente. Não foram anos de trabalho, Mateus. Foram anos de crimes. Eu fiz o que precisava. Mateus rebateu, quase cuspindo as palavras. Meu pai me ensinou que família se protege acima de tudo, que segredos são ferramentas, que poder exige mãos sujas. Clara se encolheu ao ouvir aquilo. Heitor respirou fundo, tentando manter a clareza em meio ao caos. Você ameaçou pessoas. Você pode ter provocado a morte da mãe dela. Você destruiu documentos, desviou dinheiro, mentiu para todos e faria tudo de novo, Mateus gritou. Porque essa empresa era nossa, essa casa era nossa. E vocês tiraram tudo de mim. Ele sacou algo do bolso. Clara recuou, surpresa. Heitor avançou para protegê-la, mas não era uma arma, era um maço de documentos. Aqui! Mateus gritou. Todas as assinaturas que vocês acham que provam alguma coisa. Vocês não têm ideia do que meu pai fazia. Ele falsificava não só para se proteger, mas para proteger você, Heitor. Heitor congelou. Me proteger? De quê? Mateus riu. Um riso tenso, descontrolado. Vocês acham que ele era santo? Acreditam mesmo que Vicente só amou aquela mulher? Acham que ele era vítima? Não. Ele também tinha segredos. Segredos que eu mesmo escondi para não destruir a empresa. Clara sentiu as mãos tremerem. Heitor ficou pálido. Mateus continuou. Vicente não era seu pai apenas. Ele... O primo hesitou, mordendo o lábio, como se estivesse ultrapassando um limite. Ele tinha outros filhos, outros bastardos, outras mulheres. Lia foi só uma delas. Ele se envolvia com qualquer funcionária nova que chegasse. Era fraco e romântico demais. Meu pai o protegia até disso. Clara piscou, incrédula. Está mentindo? Estou? Mateus retrucou. Procurem no escritório. Procurem nos arquivos que vocês encontraram. Tem mais certidões, mais nomes, mais crianças.
Por que você acha que Ramiro enlouqueceu? Por que você acha que ele destruiu sua mãe? Porque ela ameaçava expor a verdadeira face de Vicente. Ela era a única que queria justiça. E meu pai tinha medo que ela fosse a primeira de muitas. Heitor sentiu as pernas fraquejarem. Seu pai, o homem que ele idolatrava. Mas Clara colocou a mão no braço dele. Não escute ele assim. Ele quer confundir, quer te quebrar para escapar. Mateus deu outro passo, agora desesperado. Vocês arruinaram minha família, me deixaram sem pai, sem empresa, sem nada, e agora querem o quê? Que eu aceite, que eu simplesmente aceite. Heitor manteve o olhar firme. Você precisa responder pelo que fez, assim como o seu pai. Eu não vou preso, Mateus sibilou. Eu não vou aceitar que minha vida acabe por causa de uma empregadinha que nem deveria ter nascido. Clara estremeceu. Heitor avançou. Cuidado com as palavras. Ela é minha irmã. Irmã? Mateus riu descontrolado. Quantas irmãs você tem, Heitor? Porque se fuçarem nos documentos do seu pai, você vai descobrir muito mais do que espera. Heitor segurou a raiva na garganta. Mesmo assim, Clara vai receber o que é dela, a verdade, e a empresa também, pelo direito dela e pela memória da mãe. Mateus ergueu o maço de papéis como se fosse uma arma. Então você escolhe ela? Escolhe uma intrusa que destruiu tudo? Você escolhe uma bastarda em vez da sua própria família? Ela é minha família, Heitor afirmou com voz baixa, porém inabalável. Mateus perdeu completamente o controle. Os papéis caíram no chão. Ele deu um passo para trás, olhando ao redor como um animal acuado. Então eu vou acabar com isso, com tudo, antes que vocês acabem comigo. E saiu correndo pela mansão em direção ao escritório central. Heitor correu atrás. Clara correu logo atrás dele. Mateus! Heitor gritou. Não faça besteira! Mas quando chegaram ao escritório, era tarde demais. Mateus havia aberto o cofre, espalhado documentos pelo chão, riscado papéis, rompido envelopes. Parecia determinado a apagar qualquer vestígio de verdade, como o pai fez um dia. Se eu destruir tudo, Mateus murmurou transtornado, ninguém vai saber quem é quem. Ninguém vai poder provar nada. Você não vai ser herdeira de nada, Clara. E você, Heitor, você vai viver sem saber quem é, como sempre deveria ter sido. Heitor se aproximou devagar, como alguém lidando com uma bomba prestes a explodir. Mateus, escuta, você está com medo, mas ainda pode sair disso vivo. Ainda pode escolher outra coisa que não seja repetir os erros do seu pai. Mateus gargalhou, os olhos lacrimejando. Você não entende, eu já perdi. E quando um homem perde tudo, ele vira qualquer coisa. Foi aí que Clara deu um passo à frente. E falou com uma força que ninguém esperava. Então escolha ser humano, disse ela, porque seu pai esqueceu disso. E olhe onde ele está agora. Mateus piscou. A respiração vacilou. Por um segundo, um único segundo, ele pareceu voltar a si. Mas naquele silêncio tenso, enquanto Heitor e Clara respiravam esperando uma resposta, um ruído metálico ecoou vindo da fachada da casa. Um carro. Movimento brusco. Passos apressados. Dona Célia apareceu na porta, pálida. Tem alguém lá fora. E não é polícia. Eles estão armados. Heitor sentiu o sangue gelar. Mateus arregalou os olhos. E todos perceberam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ramiro tinha aliados. E agora, com ele preso, eles tinham vindo silenciar o resto da história. A verdadeira guerra tinha acabado de começar. O aviso de Dona Célia fez a casa inteira congelar. Heitor olhou pela janela lateral, afastando discretamente a cortina. 2 carros pretos estavam estacionados diante da mansão, faróis desligados, portas entreabertas. 3 homens desceram, vestidos de preto sem pressa, o tipo de calma inquietante de quem sabe exatamente o que veio fazer. Clara levou a mão à boca, o coração disparado. Mateus, antes tomado por fúria, ficou lívido, como se finalmente compreendesse que a queda do pai tinha sido só o início. Eles vieram por causa de Ramiro.
murmurou Heitor, engolindo seco. Ou por causa do que ele deixou para trás. Mateus recuou, chocando-se contra a mesa. Eu não sabia que ele tinha ido tão longe. Eu juro que não sabia. Seu Osvaldo se aproximou da janela com passos lentos. Esses homens são perigosos. Eu já vi eles aqui, anos atrás. Eles faziam o trabalho sujo para Ramiro. E se estão aqui agora, é porque acham que vocês têm algo que não deveriam. Clara segurou o braço de Heitor, a voz trêmula. Eles vão tentar entrar. O que vamos fazer? Heitor respirou fundo, tentando manter a mente clara, apesar da adrenalina. A gente precisa proteger a prova, proteger você e impedir que esses homens façam o que fizeram com sua mãe. Mateus engoliu seco, olhando para os próprios sapatos, como se estivesse finalmente encarando o peso de tudo que participou, consciente ou inconscientemente. Eles obedeciam ao meu pai, mas agora ele está preso. Eles devem achar que eu vou assumir o lugar dele. Mateus passou a mão no rosto, desesperado. Se eles acharem que eu traí minha família, se descobrirem que eu falei demais... Mateus, Heitor o interrompeu. Eles não estão mais sob seu controle. Eles vieram terminar o serviço que o seu pai começou. E agora estamos todos no caminho. O barulho de passos se aproximando ecoou pelo corredor da entrada. Pesados, firmes, organizados. Clara apertou os olhos, lutando contra o medo. Heitor, eles vão entrar. Não se preocupe, ele disse, puxando-a para trás. Eu não vou deixar ninguém te tocar. Não depois de tudo que você passou por culpa dessa gente. Antes que ele pudesse completar, o barulho de vidro quebrando ecoou pela sala de estar. Os 3 homens estavam dentro. Seu Osvaldo soltou um sussurro desesperado. Precisamos nos esconder. Mas Heitor sabia que não adiantaria. Aqueles homens eram treinados, acostumados a intimidar, a caçar, a silenciar. Era hora de enfrentar o que restava do legado podre da família Bittencourt. Os 3 homens surgiram no corredor principal. O que vinha à frente, alto, forte, com olhar frio, segurava uma arma com a naturalidade de quem já a usou mais vezes do que se pode contar. O segundo tinha um rádio preso ao cinto. O terceiro analisava tudo com olhos de predador. O líder parou diante deles. Estamos procurando certos documentos e certas pessoas, disse ele, com uma voz que mais parecia um rosnado. Facilitem as coisas e ninguém precisa se machucar. Heitor deu um passo para frente, bloqueando Clara com o corpo. Vocês não têm direito de estar aqui. Saiam agora, antes que o quê? O homem interrompeu, sorrindo de forma cruel. Antes que você chame a polícia, eles vão demorar. E enquanto isso, ele inclinou a cabeça. Nós resolvemos nossos assuntos familiares. Mateus sentiu as pernas tremerem. Eu posso explicar. Me deem 5 minutos. Eu posso... Silêncio. O homem ordenou. Você já fez besteira demais hoje. Clara recuou. Mas Heitor permaneceu firme. Se vocês querem dinheiro, documentos, o que for, levem, mas não toquem nela. O homem riu, apontando a arma para Heitor. Você acha que isso é por dinheiro? Você acha que seu tio nos contratava por causa de cifras? Não. Ele queria silêncio. Sempre queria silêncio. E vocês 3, ele apontou para Heitor, Clara e Mateus. São muito barulhentos. Clara respirou fundo, buscando forças onde acreditava que não tinha. O que Ramiro prometeu a vocês? Perguntou ela. O que ele disse para que vocês viessem aqui? O homem inclinou a cabeça. Ele nos disse que se um dia ele caísse, não poderia haver sobreviventes capazes de contar sua história, que vocês sabiam demais, que tinham provas e que deviam desaparecer. O chão pareceu estremecer sob os pés de todos. Mateus perdeu o ar. Meu pai mandou vocês matarem a gente? O homem sorriu. Ordens são ordens. E então, o inesperado aconteceu. Antes que ele pudesse levantar a arma, uma voz ecoou pelo corredor. Baixem as armas, agora!
A polícia não era a mesma equipe que havia levado Ramiro. Era outra, maior, armada, determinada. O líder dos homens virou-se com ódio. Quem chamou vocês? O oficial à frente, o mesmo que levara Ramiro, ergueu o distintivo. Recebemos uma denúncia anônima, dizendo que havia homens armados vindo para cá terminar o serviço. Ele apontou para o trio. Larguem as armas ou vão morrer aqui mesmo. Os homens hesitaram. A hesitação durou 2 segundos, o suficiente para que o segundo carro policial entrasse pelo portão e fechasse a saída. O trio percebeu que estava completamente cercado, e um a um jogaram suas armas no chão. Heitor soltou o ar que segurava. Clara se deixou desabar contra ele, chorando em silêncio. Mateus caiu de joelhos, tremendo. Os policiais algemaram os homens, enquanto o líder ainda tentava argumentar. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Isso vai longe, muito longe, o oficial respondeu com desdém. Eu imagino. Por isso mesmo trouxemos a divisão de crimes organizados. Os homens foram levados. A casa finalmente ficou quieta. Mas o silêncio não era de paz. Era de uma história que estava prestes a se reescrever. 1 hora depois, a polícia recolhia depoimentos. O oficial chamou Heitor, Clara e Mateus para a sala principal. Temos muitas perguntas, disse ele. Mas antes, preciso mostrar algo. Ele colocou um tablet sobre a mesa. Era uma gravação. A gravação encontrada no pendrive. A voz era da mãe de Heitor. Ela falava com dificuldade, respirando mal. Se você está ouvindo isso, significa que Ramiro finalmente perdeu o controle. Ou pior, que venceu. Mas preciso que você saiba de algo, Heitor. Algo que mantive em silêncio para proteger você e ela. Ela tossiu. Lia era inocente. Seu pai nunca a enganou. Eles se amavam. E você não é filho apenas meu e do Vicente. Você é filho do amor de 2 mundos que nunca deveriam ter colidido. Heitor gelou. A mãe continuou. Eu sabia que Vicente tinha sentimentos por Lia, e por muito tempo eu odiei isso, mas depois compreendi. Elas eram vítimas de um sistema que Ramiro controlava. E quando descobri a verdade sobre você, precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida. Silêncio. E então, Heitor, você é filho de Lia e eu te adotei como meu. Clara perdeu o ar. Heitor levou as mãos ao rosto. Mateus quase caiu da cadeira. A gravação seguia. Ramiro sempre soube, sempre odiou isso, sempre quis apagar qualquer prova. Ele tentou eliminar Lia quando percebeu que Vicente queria assumir vocês 2. Eu tentei proteger vocês, mas não consegui. Perdoe-me por tudo. A gravação terminou. Ninguém falou por longos segundos. Heitor tremia, Clara chorava. Mateus encarava o chão como se o próprio mundo tivesse desabado. Por fim, Clara levantou o rosto. Então, ela sussurrou tentando formar palavras. Não sou sua irmã? Heitor ergueu o olhar para ela, devastado, mas com uma centelha de esperança inesperada. Não, disse ele. Você é filha de Vicente. Eu sou filho de Lia, mas não de Vicente. Clara levou a mão à boca. Isso significa que você é filha do meu pai, Heitor completou. Mas eu não sou. Ele respirou fundo. Você é herdeira de tudo, de todos os direitos que tiraram de você, da vida que roubaram da sua mãe. Clara chorava. E você? Quem é você? Heitor sorriu com tristeza. Eu sou quem sobrou depois de tanta mentira. Mas posso ser algo novo, se você me permitir construir ao seu lado a verdade que nos roubaram. Ela o abraçou. Um abraço que carregava 30 anos de dor. E o início de algo completamente novo. Mateus, por sua vez, soluçou baixinho. Então, eu destruí minha própria família por uma mentira. Seu Osvaldo colocou a mão em seu ombro. Ainda dá tempo de reparar, de mudar, de não ser como ele. A polícia recolheu os últimos registros e foi embora. E quando o sol da manhã entrou pela janela, banhando a sala em luz dourada,
Heitor olhou para Clara com um sorriso tímido. Bem-vinda à sua casa. Clara respondeu com um sussurro emocionado. E você, Heitor, bem-vindo à sua verdade. O passado, finally, havia deixado de ser uma prisão. Mas, como todo fim verdadeiro, ele trouxe consigo um começo inesperado. 6 meses se passaram desde a noite em que a mansão Bittencourt finalmente abriu as portas para a verdade e fechou, para sempre, o ciclo de mentiras que a sustentou por décadas. O tempo não curou as feridas, mas trouxe algo que Heitor e Clara jamais imaginaram sentir. Paz. Uma paz silenciosa, construída dia após dia, em passos lentos, mas firmes. A Bittencourt em Filhos não existe mais. Após auditorias, depoimentos e investigações que levaram meses e revelaram crimes espalhados por quase 20 anos, Clara decidiu renomear tudo. Agora, a empresa se chama Instituto Guedes Bittencourt, voltado não para lucros, mas para oferecer assistência jurídica e psicológica a famílias destruídas por injustiças e abusos de poder. O tipo de dor que ela e Heitor conheceram tão bem. Mateus não conseguiu seguir o mesmo caminho. Colapsou sob o peso da culpa e dos crimes que ele mesmo ajudou a sustentar. Foi condenado junto com os homens que invadiram a casa naquela noite. Heitor visitou-o uma única vez, não para confronto, mas para dizer que o ciclo de ódio terminava ali e que o perdão estava disponível caso ele um dia tivesse força para aceitá-lo. Mateus apenas chorou. Foi a única conversa entre eles. Seu Osvaldo continua ao lado de Clara e Heitor, agora como uma espécie de conselheiro e figura paterna. Ele se recusa a se intitular herói, mas todos sabem que sem sua coragem tardia, a história teria terminado muito pior. Todos os dias, ele leva flores ao túmulo de Lia e fala com ela como se ela pudesse ouvi-lo. Talvez possa. Quanto a Heitor e Clara, eles continuam reconstruindo quem são, não como irmãos, mas como duas almas feridas que se encontraram no mesmo abismo. A relação deles não é romântica, é algo mais raro, mais profundo. É cumplicidade, é pertencimento, é família no sentido mais autêntico. Naquela tarde de domingo, Heitor caminhava pelo jardim renovado da mansão, agora a casa deles, enquanto Clara observava o lago que mandou restaurar, o mesmo que sua mãe adorava quando trabalhava ali. O vento soprava suave e, pela primeira vez, aquela casa parecia viva, não assombrada, não tensa, apenas em paz. Clara, com um sorriso sereno, disse: "Minha mãe diria que, no fim, a verdade sempre acha um jeito de voltar para casa." Heitor sorriu de volta. E nós também. Enquanto caminhavam lado a lado, a mansão, enfim, deixou de ser um túmulo de segredos, tornando-se o lugar onde duas vidas, antes partidas, aprenderam a recomeçar.